E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz aí o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Hoje a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre a questão macroeconômica, que é sim o motivo que a gente precisa ficar mais de olho no mercado ao longo dessa semana. A gente vai falar sobre as entradas absurdas de compra nos ETFs de Bitcoin e como que essas entradas estão intensificando o choque na oferta. O Bitcoin está escasso e tem tanta gente querendo comprar que não tem Bitcoin disponível no mercado para todo mundo. Inclusive tem 8 vezes mais poder de compra, né? Demanda, pessoas querendo comprar do que o que os mineradores estão minerando. E por último, vamos falar sobre a atualização da rede da Solana, que está prometendo implementar melhorias aí significativas, tá? Então não esquece de deixar aquele like, isso é muito importante. Verificar a sua inscrição aqui no grupo, no canal. Pessoal, Bitcoin aí nos 69.615 dólares, né? Uma queda de 0,33%, é pouquinha coisa, mas ainda assim isso está impactando as demais criptos. A gente está vendo que em geral o mercado está caindo, o Ethereum está caindo quase 1%, BNB já está caindo mais de 8% nas últimas 24 horas, né? A BNB que bateu máxima histórica ao longo aí da semana passada. E isso vem acontecendo por conta aí de uma possível precificação pelo lado dos investidores e os temores, né, do que pode acontecer ao longo dessa semana, porque essa semana a gente vai ser praticamente uma das semanas mais importantes do ano. A gente vai ter a FONC, a reunião, né, o Comitê do Mercado Aberto lá dos Estados Unidos, o Comitê Federal do Mercado Aberto, que é a reunião onde o Banco Central americano fala das suas perspectivas para a economia e divulga qual que é a taxa de juros. Está prevista para acontecer na quarta-feira, dia 12 de junho, por volta das 15 horas e 30 minutos, né? A divulgação da taxa de alvo vai ser às 15 horas, 15h30 é a coletiva de imprensa, onde o presidente do Banco Central vai ao vivo e responde perguntas da imprensa e faz um discurso. E também na quarta-feira a gente vai ter o CPI divulgado e na quinta a gente vai ter o IPP, que são dois índices de inflação muito importantes e que, se eles vierem também acima das projeções, pode ser extremamente perigoso. A gente teve uma mudança muito forte no sentimento dos investidores do mercado, que até então estavam precificando que em setembro haveriam cortes na taxa de juros. Porém, devido ao payroll divulgado na sexta-feira e comentado aqui no canal no vídeo de sábado com vocês, isso trouxe um pessimismo para o mercado, mostrou que o mercado de trabalho ainda está muito aquecido nos Estados Unidos. Isso certamente é um dos agravantes para a inflação, que poderia fazer o Banco Central manter as taxas de juros altas por mais tempo. Então, agora o mercado já precifica apenas um corte na taxa de juros até dezembro, que é um cenário completamente diferente do que se acreditava que ia acontecer no começo do ano. Se você está mais tempo aqui no canal, você sabe que no começo do ano o mercado previa uns 4 cortes na taxa de juros, 3 a 4 cortes, que não é mais o que a gente está presenciando aqui nesse exato momento. E isso que está trazendo um certo pessimismo para o mercado, né? Porque ativos de risco tendem a ser os primeiros a serem vendidos. As pessoas vão para ativos mais conservadores, renda variável, justamente porque a taxa de juros fica mais alta e vai pagar melhor. Então, a gente está vendo esse certo receio dos investidores e com isso a gente pode ver muita volatilidade. Às vésperas da FONC vai ter a divulgação do CPI, né, que é o índice de inflação mais importante da economia de qualquer país, e certamente isso pode trazer até uma precificação de última hora do que será comentado na FONC. Então, se você é o tipo de pessoa que opera aí o intraday, day trade, scalp, às vezes até swing trade, né, que dura alguns dias, toma cuidado, cara, porque o mercado pode pegar o seu stop, seja qualquer direção, e voltar. O Bitcoin pode chegar lá no 72, superar a máxima da semana passada e fazer uma armadilha, cair. Pode chegar ali próximo ao 67, perder as mínimas das últimas semanas e voltar a subir. Tudo isso por conta de volatilidade. Mas uma coisa é fato, a gente está vendo como que os ETFs estão sendo benéficos para o Bitcoin.
Em especial nesse mês de junho, a gente teve mais de 2 bilhões de dólares em entrada, só em uma semana, e também teve uma maior procura dos produtos de investimento de Ethereum. Foram 2 bilhões de dólares em entrada. E se a gente considerar o total aí de 5 semanas, nas últimas 5 semanas, foram 4,3 bilhões. Então, só nesses primeiros 5 dias, né, do dia 3 ao dia 7 de julho, a gente teve praticamente metade aí das entradas das últimas 5 semanas passadas. Outra coisa que aumentou também foi o volume de negociação, né? A gente viu o volume disparar para 12,8 bilhões de dólares nessa primeira semana, que é um aumento de 55% quando comparada à semana anterior. E mostra também, né, um maior aquecimento, um maior interesse dos investidores em produtos de criptomoedas. E quase todos os ETPs, quase todos os ETFs, os fundos de investimento, registraram entrada nessa primeira semana, com exceção da Grayscale e da CoinShares XBT, todos tiveram entradas, e mesmo assim a Grayscale e a CoinShares que tiveram saídas muito pequenas, né? 11 milhões de dólares, 29 milhões de dólares, comparado aí com quase 1 bilhão de dólares de compra da BlackRock, 680 milhões da Fidelity, né? Totalizando aí 2,03 bilhões de dólares. E quem teve uma entrada também muito acima aí da curva, né, foram os produtos de investimento de Ethereum que ainda não estão lançados na Bolsa de Valores, eles estão sendo feitos de forma privada, mas os investidores já estão começando a precificar ou a querer ter exposição ao Ethereum quando o ETF for lançado. Então a gente viu aqui 68,9 milhões de dólares em compra em produtos de fundo de investimento privado da Ethereum, que inclusive no meio disso aí boa parte é da Grayscale, tá? E que vai ser lançado na Bolsa de Valores, e as pessoas já estão querendo ter acesso a isso para já ter exposição ao ETF na própria Bolsa de Valores no momento do lançamento. Outra coisa que os ETFs de Bitcoin estão trazendo para a gente, eles estão sugando o fornecimento dos mineradores nessa primeira semana. Para você ter uma ideia, esses 11 ETFs compraram aí 2 bilhões de dólares, o que equivale a mais ou menos 25.700 bitcoins entre os dias 3 e 7 de junho. E esse número é 8 vezes maior do que os 3.150 bitcoins que foram minerados ao longo desses 5 dias. Ou seja, a quantidade de Bitcoin que está chegando no mercado, a quantidade que os mineradores estão ali produzindo, é 8 vezes menor do que a quantidade que os ETFs estão consumindo. Isso só falando dos ETFs, tá? E se a gente ainda levar em consideração, tipo, pessoas que estão chegando no mercado e utilizam corretoras, realmente é absurdo. E a gente pode aqui comparar, aqui está a legenda, né? Semanas do Bitcoin, as semanas que ela está positiva. Essa foi a 22ª semana e uma das semanas com maior sucesso, né? As semanas ali do mês de março realmente foram muito acima da curva, mas a gente vê que a tendência de compra dos ETFs de Bitcoin é majoritariamente positiva, tá? A gente tem mais compra do que venda. Salve algumas semanas de queda no mercado, a maior parte, né, dos dias aqui foram dias de alta. Isso já mostra um certo estudo, uma certa média aí, que pode ser extremamente benéfica para o ativo. Lógico que isso vai resultar numa alta muito forte, né, porque esse é o efeito do choque de oferta. Mas essa alta não acontece da noite para o dia, não é porque eu estou falando aqui disso que amanhã já vai começar a subir, não. Isso são coisas que demoram aí meses, às vezes até anos para acontecer, mas que certamente impactam muito no preço da criptomoeda. E a Solana, né, que agora deu uma apagada, o pessoal parou de falar da Solana, começou a falar das meme coin na rede do Bitcoin. Cara, a Solana ela continua firme e forte e anunciou um upgrade na rede. Ela está pedindo, a equipe da Solana lançou, né, a versão 1.18.5 para mainnet, para a rede principal, que pretende aliviar os problemas de congestionamento, que é um dos maiores problemas que a rede da Solana sofre, principalmente por conta aí das meme coins, né? As meme coins demandam muita transação, muito espaço e isso acaba congestionando a rede. Então, a Solana Status, né, que é a página oficial lá da rede da Solana, está pedindo aos validadores para baixar e atualizar a nova versão, que possui várias melhorias, tem adição de certificados de autoridade ao Docker Imagine, correções de bugs, também, né, otimiza o agendador,
para verificação pré-compilada de trabalhadores, ajusta o registro para verificações de limite superficial, ou seja, vai tornar a rede muito mais leve, muito mais escalável e menos congestionada, que é basicamente, né, uma das questões que mais busca melhorias aí nas blockchains em geral, principalmente na Solana. Então, vai garantir que as operações fiquem mais suaves e que a rede consiga aí lidar com esse aumento de demanda vindo das meme coins, né? E isso porque a gente está falando da principal criptomoeda cotada para ser a próxima a virar ETF. O que os grandes analistas estão falando é que a sua próxima aposta na cripto que vai virar um ETF é a própria Solana. Mas que se a gente for olhar de uma forma um pouquinho mais fria, né, mais calculista, a gente vai ver que a aprovação dos ETFs esse ano está sendo uma jogada política por conta das eleições. O atual presidente Joe Biden, mesmo sendo contra as criptomoedas, ele está tentando aprovar alguns pedidos para ajudar na reeleição. Enquanto no outro lado, Donald Trump ele está sendo abertamente a favor das criptomoedas, inclusive ele já está sendo auto-intitulado de presidente cripto, ele está falando que ele vai ser o próprio presidente cripto, o que poderia, né, uma eleição dar a ganho para o Donald Trump, se o Trump vencer, os ETFs de Solana podiam sair mais fácil, mas como o Biden está concorrendo, se ele ganhar as eleições, se ele for eleito, ele juntamente com o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, poderiam adotar uma relação mais rigorosa com relação às criptomoedas, o que iria resultar, né, no ETF de Solana não sair tão cedo assim. Vamos falar rapidinho aqui do Bitcoin, pessoal. Eu comentei com vocês aí nos últimos dias do Inside Bars que rompeu para cima, né? A gente fez aqui no gráfico semanal uma vela, dentro dessa vela a gente fez outra vela e na semana passada a gente rompeu de forma ascendente. Então tudo indica que o mercado pode continuar subindo. Por outro lado, se ele não continuar subindo, se a gente tiver uma rejeição e perder as mínimas da semana passada, a gente precisa tomar muito cuidado porque seria um rompimento de máximas aqui das últimas semanas com rejeição. Isso seria uma armadilha, tá? E ao meu ver, isso é algo bem perigoso. A gente ainda tem alguns pontos de suporte, certo? A gente ainda tem aqui, por exemplo, as regiões de Fibonacci, né? Principalmente a região até o 63, eu acho que já baixou do 63, a gente não tem tanto suporte de Fibonacci assim. A gente tem certamente, né, os fundos prévios próximos que é o 67K. Então a minha estratégia nesse exato momento é a seguinte. Primeiro de tudo é que a tendência do Bitcoin ela é de alta, certo? E eu vou continuar vendo o Bitcoin em tendência de alta até que isso se altere. Mas eu só vou buscar fazer alguma coisa no mercado ou caso a gente rompa a máxima histórica, região de pressão vendedora dentro das corretoras, né? Ou seja, o Bitcoin acima dos 75K, aí eu vou buscar compras para seguir essa tendência de alta, compras em fundos ascendentes. Mas caso contrário, se a gente perder as mínimas aqui, eu já ficaria um pouquinho mais cauteloso. Certamente eu aproveitaria para fazer alguma exposição aqui entre os 65 e os 63, mas eu não compraria tanto Bitcoin assim, porque se a gente perder essas mínimas, isso pode ter relação com a volatilidade, a gente estaria invalidando aquele rompimento do Inside Bars e também pode ter alguma ligação com o que vai ser discutido na FONC nessa quarta-feira, amanhã, dia 12 de junho. E dependendo do que falar lá, pessoal, a queda pode ser muito mais intensa. S&P 500 está em máxima histórica, né? Se a gente puxar aqui o gráfico da S&P, a gente vê que está próximo às máximas aqui. Fez uma máxima na sexta-feira e agora está quase próximo a ela novamente. Se o S&P cair devido à correlação do mercado, provavelmente o Bitcoin vai acabar fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa ter caixa. Eu não vou queimar toda a minha munição numa correção de Fibonacci. Eu vou deixar um pouquinho para estar aproveitando e comprar aqui em eventuais correções mais acentuadas. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!